Ei, gente! Hoje nós vamos conversar sobre por que a formação livre online do Instituto Cássia Rodrigues vai ser ministrada somente para as pessoas que moram fora do país. Por que eu não deixo as pessoas que moram no Brasil estar comigo estudando a formação livre em psicanálise online? Muitas pessoas têm pedido, muitas pessoas que moram fora da região sudeste, porque na região sudeste você tem que fazer de forma presencial no Instituto Cássia Rodrigues. E eu resolvi fazer um live para explicar a todo mundo por que a formação livre em psicanálise online do Instituto Cássia Rodrigues está começando agora em agosto ou setembro, que a gente vai definir ainda, e só é para as pessoas brasileiros que moram fora do país. Primeira coisa, existiu uma procura muito grande no meu canal de YouTube. Nós estamos com quase 170 mil inscritos e nós acabamos de perceber que existe mais ou menos 40 mil inscritos que são de fora do país. São brasileiros que me seguem no canal de YouTube e moram fora do país. São aqueles brasileiros que gostam do meu jeito de explicar, da minha energia. Energia que eu falo é de enérgica, não falo de fluidos espirituais, não. E eles acabam se identificando e eles gostariam de ter essa formação. E lá fora do país, existe a formação livre em psicanálise, mas no idioma do país que eles moram. Nos Estados Unidos, o inglês. Na França, o francês. Na Itália, o italiano. E eles acabam pedindo para que façam a formação em português. No Brasil, cada estado tem muitas escolas. Uma dica que eu dou para você que não é da região sudeste, porque na região sudeste você pode vir estudar comigo de forma presencial. A psicanálise, ela acontece no Instituto Cássia Rodrigues, que tem um pilar que é a Escola de Psicanálise, que no Instituto Cássia Rodrigues tem várias formações. E você pode vir se você é da região sudeste, se você é de São Paulo, Rio, Minas ou Espírito Santo. E por que eu só deixo as pessoas do Espírito Santo, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro vir estudar, se tornar um aspirante de psicanálise? Porque você vai ter que vir muitas vezes no meu instituto para estudar. A psicanálise é um saber que você tem de 30 a 40 meses para você se tornar ou não. Ainda tem a possibilidade de você não se tornar, de você não estar preparado para se tornar um analista. Porque o analista se constitui pelo tripé. O analista não é pós-graduação. Não existe pós-graduação de psicanálise. Você quer estudar e se tornar psicanalista, a primeira coisa que você tem que entender é que não existe pós-graduação. A psicanálise, ela é livre, ela é respaldada pelo CBO como ocupação. Ela não é nem reconhecida como profissão, ela é uma ocupação. Ainda vale aquilo do Freud, da análise leiga. Ainda vale o tripé, que você tem que aprender a teoria, você tem que estar em análise e você tem que ter pacientes piloto sendo supervisionado. Assim se constitui a psicanálise. Não adianta as escolas prometerem a você um título de pós-graduação, que no mínimo elas são charlatãs, elas estão prometendo algo que não existe. Ah, mas ela é filiada a uma faculdade de não sei aonde e dá um diploma. Só para inglês ver, gente. Então aqui no Brasil, por que tem uma liderança corrupta? Porque hora ou outra as pessoas prometem um pouco de corrupção. A psicanálise não tem, procura no MEC, para você ver se tem uma pós-graduação de psicanálise. Não existe. O mestrado que é oferecido lá na Argentina, ela não tem convalidação nenhuma aqui no Brasil. Então, por que eu falo a verdade? Porque quando o aluno forma, não tem como ter título. Ah, mas é aquele númerozinho que aparece numa carteira. Você se filia o sindicato da sua cidade para você estar filiada a alguém que é um órgão de classe, mas é sindicato. A psicanálise não acontece por conselhos. Conselhos são cursos da graduação. Por exemplo, eu sou psicóloga. A psicóloga é regida pelo Conselho Federal de Psicologia ou Conselho Regional, que é do Estado. E aí, muitas pessoas me pedem para vir fazer online comigo, que moram em Manaus, Pará,
Rio Grande do Sul, mas infelizmente você tem que procurar na sua cidade, porque fica muito longe você de Manaus vir estudar comigo. Você vai ter que estar várias vezes no Instituto Cássia Rodrigues. Você vai ter que participar da psicoterapia grupal com abordagem psicanalítica para você aprender a ser um analista. Porque o analista aprende fazendo, aprende sendo. O analista aprende entrando em contato com o seu inconsciente. Porque os pilares da psicanálise são o inconsciente. Você tem que entender essa teoria da estrutura da estrutura topográfica, você tem que entender da estrutura aí de ego superego, você tem que entender dos atos falhos de linguagem, você tem que entender das psicopatologias que você tem que entender dos seus xistos, você tem que entender de tantos mecanismos de defesa. A obra do Freud, ela é muito complexa, não dá para você achar que você vai fazer em 2 anos, você se forma em analista, nunca, gente. É um curso que demora muito tempo. Você entra, a única coisa que você sabe é que você entra. Para você se tornar um analista, depende de tempo. E quando você já manda, o primeiro momento você já manda querendo saber informações, você vai receber tanto texto para ler que já é o primeiro funil. Você vai passando por vários funis para se tornar um aspirante psicanálise do meu instituto. Porque a única coisa que eu quero que você saiba, ser analista é muito sério. Não dá para ser um analista porque a psicanálise, ela é ciência. Já foi comprovado que ela se tornou uma ciência. Na época do Freud, ela era uma metapsicologia. Agora já é uma ciência, comprovado muito pelo Eric Kandel, que comprovou que esse inconsciente, que até então Freud achava que não tinha no cérebro, ele é um local subjetivo, mas ele também é um local objetivo, tanto que é a interface da psicanálise com a neurociência. Existe o estudo da neurociência com a psicanálise, até esse livro que eu falo muito. E estudem Eric Kandel para vocês entenderem. Mark Sons também fala muito da neuropsicanálise. Nós estamos vivendo um novo mundo. O novo mundo é uma das coisas tão diferentes, onde a gente tem que se colocar no novo mundo. Na época do Freud, ele vem da neurologia e ele se torna um psicanalista. Ele foi o primeiro a nomear a psicanálise. Com isso que ele deu o significado, a psicanálise, a palavra já existia, mas com outro significado. Não existe subconsciente. Quantas pessoas falam subconsciente? Subconsciente seria o pré-consciente. Não existe subconsciente. É consciente, pré-consciente e inconsciente. E o objeto de estudo da psicanálise é o inconsciente. Mas o inconsciente seu, que aí Freud vem com esse saber, ele faz a quebra da terceira ferida narcísica. A primeira, Galileu e Copérnico, quando fala que a Terra não era quadrada. A segunda, Darwin, quando fala que o homem não vem dessa espécie. Ele vem de uma outra espécie de homem também. Mas não é do Homo sapiens, existe várias evoluções no próprio homem. Então, são as feridas narcísicas. E como você ter argumentos para você se tornar um psicanalista, um analista de consultório. Não tem como banalizar a psicanálise. Eu vejo a psicanálise muito banalizada no Brasil. Então eu vejo muitas pessoas que querem vir estudar comigo, morando em vários locais do Brasil. Infelizmente, é aberto só para a região sudeste, pelo que eu estou explicando, para você ficar próximo. Porque aí você, em 1 hora de avião, você está no Espírito Santo, está em Vitória, na segunda capital em qualidade de vida. Eu moro na segunda capital de qualidade de vida do Brasil. Primeiro é Florianópolis. O telefone, inclusive, é 27 99 505 1960. E saiba de uma coisa, você vai entrar no instituto que você vai estudar muito, é muita coisa para estudar. Não venha se você não gosta de estudar, porque se você não gosta de estudar, você tem que procurar outra coisa. O psicanalista, ele tem que ser apaixonado para poder ajudar as pessoas a se enxergarem em você, para você ser objeto de transformação, mas não com seu exemplo, porque ele não vai precisar do seu exemplo. Ele vai precisar dos seus objetos de estudo para devolver com perguntas, demandas dele, porque você vai ser, hora ou outra, uma folha de espelho, hora outra você vai ser um espelho, outra hora você vai ser uma folha em branco, outra hora você vai ser um cirurgião, que você vai ter que operar ele, outra hora você vai ser um objeto de arqueologia. Então são várias coisas e não vem fazer psicanálise. Eu tô falando tudo porque não vim. Ah, mas eu escuto todo mundo, eu dou conselho. Aí você tem que fazer um curso de conselheira, não é de psicanalista. Psicanálise não dá conselho. Então eu abri essa nova formação livre em psicanálise online somente
para as pessoas que moram fora do país. São as pessoas que dominam o português, que moram fora do país, fora do Brasil, e vão ter essa oportunidade. Ah, mas por que o valor é diferente? No Brasil, na sua escola, você cobra 350 a 10 anos. E fora do país, você está cobrando por aula R$ 500. E a psicoterapia de grupo também tem preço diferenciado. Porque a aula online dá muito mais trabalho. A aula online demanda muito mais você ter observações. Para você formar um analista, não é assim. E na sala de aula é mais fácil, que você está vendo a pessoa. O face a face facilita muito. Então o preço é diferenciado. Nós temos que entender que uma coisa é presencial, outra coisa é online. Nesse momento de quarentena, eu estou ministrando aulas online, mas só nós, professores, sabemos a dificuldade que é para o aluno ficar ali 8 horas, começa às 9 e acaba às 18 horas, prestando atenção, entusiasmado. O professor tem que ser muito dinâmico, o professor tem que apresentar muito dinamismo para poder passar esse saber, que é um saber difícil, mas tem que ser passado de uma forma fácil. Então, essas são as exigências. Então, se você mora fora do país, fora da região da fronteira, não é no país. No país, só se você mora na região sudeste. Ah, mas eu gostaria de estudar com você, você tem um jeito tão legal, não sei o quê. Legal e às vezes não legal, porque eu não sou tão legal assim não. Eu sou muito exigente, eu cobro muito das pessoas. Para eu formar um psicanalista na minha escola, você pode saber de uma coisa. Você vai saber sabendo ajudar as pessoas a saírem do sintoma. Porque o psicanalista tem que ser aquele agente de transformação na vida dos outros. Não é com conselho. Se conselho fosse bom, os conselheiros transformavam as pessoas. Não é com treinamento, coach. Ah, o coach transforma. Não, o coach é uma ferramenta. Não é com PNL. PNL é uma programação neurolinguística. Você muda alguma coisa de uma mudança de crença rápida. Então, a psicanálise é um saber muito sério. E os critérios freudianos de cientificidade que resiste ao tempo não é um acúmulo triunfal de saber em um sistema completo, mas sim a capacidade de errar, reinterpretar e criar problemas. Então aqui eu vou fazer um live lá no canal de YouTube falando sobre os 7 argumentos porque a psicanálise é ciência. Se você está vendo esse vídeo, vai lá no canal de YouTube, Instituto Cássia Rodrigues, lá é Cássia Rodrigues, e vai lá assistir. A psicanálise é uma espécie de ciência clássica, em tempos de tecnologia mais ciência. Tecnociência, os argumentos, porque ela nasce da teoria metapsicologia, cada vez mais confirmada por evidências da neuropsicologia, da neurociência. Mais transformações ocorrem na psicanálise ao longo da sua história, entre tantas outras no sentido de darmos o conceito de ciência. A psicanálise é uma espécie de ciência clássica em tempo de tecnociência, ou seja, a teoria metapsicológica, mas nesse live aqui, eu não vou falar das 7 razões pelas quais devemos entender que a psicanálise é uma ciência, em cada caso mostrar que ela não é uma técnico-ciência, mas uma ciência pela técnica. Então a técnica da psicanálise é a teoria topográfica, a teoria estrutural, os atos falhos de linguagem, o mal-estar da civilização, quando Freud fala ali no meio da Segunda Guerra Mundial, quando ele passa por aquilo, pulsão de vida, pulsão de morte. E nós vamos estudar os discípulos de Freud, os contemporâneos de Freud. A minha escola é freudiana, eu sigo a base freudiana e os discípulos de Freud, o Otto Fenichel, o David Zirman, o Bion. Eu sigo a Elisabeth Rodinesco, que fez até a obra dela, ela é uma psicanalista francesa. Então eu sigo esses psicanalistas, não consigo me lembrar de outros agora, mas assim, a Bíblia da psicanálise, depois da obra do Freud, é o livro Teorias das Neuroses, de Otto Fenichel, muito bom. Então eu convido você a ser um aluno do Instituto Cássia Rodrigues, mas ser um aluno sabendo que você tem que morar na região sudeste. Morando na região sudeste é presencial, você vai ter que sair do Rio, vir estudar, de São Paulo, de Minas ou do Espírito Santo. Em São Paulo tem a Araceli Albino, que ela é vice-presidente do Sindicato de São Paulo. Na Vila Mariana ela tem uma escola. É a única pessoa que eu referencio, porque a doutora Araceli Albino, ela é doutora também, ela fez doutorado no Uruguai. Eu estou doutorando ainda. E ela é aquela que, como eu, fala que a psicanálise não é regida pelo MEC. Porque tem muitos locais que prometem pós-graduação em psicanálise. Não existe pós-graduação em psicanálise. A psicanálise é uma formação que você é livre, feita pela análise leiga, pelo tripé.
o tripé da teoria, o tripé de você estar em análise, investigando seu inconsciente, e o tripé de você ter pacientes pilotos e ser supervisionado pela instituição de ensino que você se forma. Lembra, não adianta você achar que você só com 2º grau, você está habilitado a ser psicanalista. Não. Para ser psicanalista, você tem que ter uma graduação. E é muito sério. Eu sei que eu sou muito exigente, eu sei que eu sou uma guardiã da teoria da psicanálise, eu sei que eu, como Freud, eu tenho muita seriedade em formar psicanalista, tanto que eu tenho a fama que as pessoas vêm estudar e às vezes não conseguem formar. Mas não consegue formar não é porque o professor, a psicanalista, proíbe a pessoa de formar. Não consegue formar porque ela não consegue ler tanto quanto necessário, ela não quer entrar em análise. E como que vai ser um analista se você não entra em análise? Como que você vai se tornar um analista